Nos últimos dias, surgiram rumores sobre a possibilidade de Vanderlei Luxemburgo ser demitido do cargo de treinador do Corinthians. Embora a mudança no comando da equipe não deva ocorrer antes do jogo contra o Atlético Mineiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, a continuidade de Luxemburgo no clube não está garantida, especialmente em caso de um resultado negativo que possa deixar a equipe na zona de rebaixamento. O Corinthians iniciará a próxima rodada do Brasileirão ocupando a 16ª colocação, com 12 pontos, apenas um à frente do Goiás, que está na zona de rebaixamento. Além do desempenho fraco no Campeonato Brasileiro, a pressão sobre Luxemburgo aumentou após a eliminação na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Apesar de ter garantido a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, Luxemburgo recebeu críticas da torcida após a derrota fora de casa para o América Mineiro na última quarta-feira. Agora, o Corinthians precisa reverter a situação e buscar uma virada na competição para avançar às semifinais. O revés contra o América Mineiro foi a 9ª derrota de Luxemburgo em 17 jogos desde que retornou ao comando do Corinthians em sua terceira passagem. O treinador acumula ainda 4 vitórias e 4 empates, resultando em um aproveitamento de apenas 31%, o pior entre os treinadores do clube desde 2018. Luxemburgo assumiu o time em um momento turbulento e teve um início difícil, precisando de 7 partidas para conquistar a primeira vitória, que veio contra o Fluminense, pelo Brasileirão. A expectativa era de uma melhora significativa após a pausa no calendário nacional durante a data FIFA de junho, que proporcionou ao treinador 10 dias de treinamento no CT Dr. Joaquim Grava. No entanto, desde a retomada das competições, o Corinthians acumulou 3 derrotas e apenas 2 vitórias, o que levou Luxemburgo a admitir que a equipe ainda enfrenta dificuldades em evoluir coletivamente. O treinador reconheceu que, apesar do crescimento individual de alguns jogadores, o desempenho coletivo ainda deixa a desejar. Com o revés no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians agora precisa vencer o América Mineiro por 2 gols de diferença no tempo regulamentar para se classificar, ou vencer por 1 gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis. O confronto de volta está marcado para o dia 15 de julho, na Neoquímica Arena. Após o confronto contra o América Mineiro, o Corinthians enfrentará o Atlético Mineiro no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe precisa reagir rapidamente, pois a situação na tabela de classificação não é confortável e o time está perto da zona de rebaixamento. A continuidade de Vanderlei Luxemburgo como treinador do Corinthians dependerá dos resultados nas próximas partidas e da capacidade da equipe de demonstrar evolução em seu desempenho coletivo. Caso os resultados não sejam favoráveis, a demissão do treinador nos próximos dias não está descartada, e o clube poderá buscar uma nova alternativa para reverter a situação e retomar o caminho das vitórias. Além da pressão enfrentada por Vanderlei Luxemburgo devido aos resultados abaixo do esperado, outros fatores podem contribuir para uma possível demissão do treinador no Corinthians. Um deles é a insatisfação da torcida, que tem se manifestado de forma crítica em relação ao desempenho da equipe. Após a derrota para o América Mineiro na Copa do Brasil, torcedores protestaram no saguão do hotel em Belo Horizonte, onde a delegação corintiana estava hospedada. Esse tipo de manifestação aumenta a pressão sobre a diretoria do clube e pode influenciar nas decisões sobre o futuro do treinador. Além disso, o retrospecto recente de Luxemburgo como técnico também é motivo de preocupação para a diretoria do Corinthians. Desde seu retorno ao clube, ele acumula um aproveitamento de apenas 31%, o pior entre os treinadores do Corinthians desde 2018. Esses números demonstram uma falta de consistência e resultados positivos, o que contribui para a instabilidade do cargo de treinador. A situação se agrava com a necessidade de resultados positivos para evitar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está apenas 1 ponto acima do Goiás, que atualmente é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
Caso o time tenha mais um resultado negativo no confronto contra o Atlético Mineiro, a possibilidade de demissão de Luxemburgo se torna ainda mais provável. Porém, vale ressaltar que a demissão de um treinador envolve diversos fatores, como a análise da diretoria sobre o desempenho, a avaliação do projeto de longo prazo e a busca por alternativas disponíveis no mercado. No caso específico do Corinthians, a decisão de demitir Luxemburgo dependerá dos resultados nas próximas partidas e da capacidade do treinador em reverter a situação. A expectativa é que a partida contra o Atlético Mineiro seja decisiva para o futuro de Luxemburgo no clube. Uma derrota poderia gerar um clima insustentável e acelerar o processo de demissão. Por outro lado, uma vitória ou até mesmo um bom desempenho podem dar um alívio temporário e uma chance para o treinador reverter a situação e conquistar o apoio da diretoria e da torcida. Nos próximos dias, a atenção estará voltada para os resultados e desempenho do Corinthians, pois esses serão fatores determinantes para definir se Luxemburgo permanecerá no comando da equipe ou se haverá uma mudança no comando técnico.